Em 2024, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgou que 46.328 mortes violentas intencionais, sendo que 99,3% são do sexo masculino. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que estuda sobre o feminismo, falou que apenas 6% dos homicídios de homens são cometidos por uma parceira. 46.328 pessoas, 99,3% desses seriam de homens. Se a gente fizer um cálculo, considerando os 6% desses homicídios que são cometidos por parceiras, de acordo com o IPEA, chegamos a 2.760 homens mortos por suas parceiras. Ainda no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de feminicídio no ano de 2024, no mesmo ano que eu citei, 1.467 mulheres que foram mortas, e sendo configurado feminicídio. Só que 8,7% são de pessoas que não são seus parceiros íntimos, nem seus ex-parceiros íntimos. Se eu pegar 1.467, diminuir de 8,7%, eu chego ao valor de 1.300, ao total de 1.340 mulheres mortas por seus parceiros íntimos ou seus ex-parceiros íntimos. Veja só, no mesmo ano, de acordo com o IPEA, calculando esses 6%, chegamos a um total de 2.760 homens mortos por suas parceiras. No mesmo ano, 1.340 mulheres mortas por seus parceiros, sendo 106% maior a taxa de homens mortos por suas parceiras do que mulheres mortas por suas parceiras. E você... Então, deu para perceber que são muitos números, muitas contas. Eu vou tentar deixar um pouquinho mais palatável e bem explicado. Bom, ela começa com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, a qual diz que 46.328 mortes violentas intencionais aconteceram e da qual 99,3% das vítimas são os homens. Aí depois ela vai para outra fonte e cita o IPEA, que diz que 6% dos homicídios dos homens são cometidos por uma parceira. Aí então ela começa a fazer umas contas e pega os 99,3% dos 46.328 mortes do anuário de 2024, que representam os homens, e fazendo a regra de 3, chegamos a esse valor, 46.003. Depois ela pega o estudo do IPEA, dos 6% de mortes de homens causado por suas parceiras, e aplica aquele valor, o de 46.003, e chega ao valor de 2.760 mortes. Aí ela compara com o valor do número de feminicídios, que também é do Anuário Brasileiro de 2024, que são 1.467 casos, só que desses 8,7% são causados por pessoas que não são parceiros, o que resultaria em um total de 1.340 casos. Aí ela pega e compara os dois casos e conclui que 2.760 homens morrem contra 1.340 casos de mulheres, o que diria que os homens sofrem, entre aspas, mais masculinicídio em contrapartida dos casos de feminicídios, o que daria em volta aí de 106% a mais de vítimas masculinas. Bom, para quem prestou atenção já deve ter percebido o erro que ela cometeu, mas vamos seguir em frente. O curioso é como às vezes o esforço e o tempo que se leva para desmistificar algo é muito maior do que a capacidade de transmissão da mentira. Por isso, se puder aí deixar um like ou deixar um comentário, o vídeo vai ser impulsionado e vai aparecer para mais pessoas para que elas saibam a verdade disso. Então, os dados, as fontes que ela utiliza estão corretos, as contas, tudo certinho, mas eu fiquei muito encucado porque a diferença era muito grande e, não sei, me parecia um pouco estranho, né, essa diferença tão grande assim. Eu pensei na possibilidade de casos, de situações onde as mulheres fazem isso por legítima defesa, que acontece bastante, mas como não tem estudo, não tem dados suficientes, eu descartei essa possibilidade. Aí eu pensei em pesquisar quem agride mais, o homem ou a mulher, e também é bem difícil achar dados sobre esse assunto, mas tem um estudo específico de Florianópolis que existe uma certa reciprocidade que acontece em casos de violência leve e moderada, mas que nos casos de violência grave os homens
acabam praticando um pouco a mais, o que contradiz um pouco a conclusão defendida no começo do vídeo. Pois como pode homens morrerem mais se é que eles que são responsáveis em maior número por agressões graves? Passado algum tempo eu estava meio que aceitando já que não resolveria esse enigma, mas a resposta estava bem na frente da minha fuça. Eu pensei e fui olhar a informação do IPEA e percebi que esse 6% que ela cita não diz quais regiões são, nem diz a temporalidade, se é num decurso de tempo grande, se é em algum ano específico. E aí que está o erro. Na verdade, esse dado é uma citação de outro artigo que contextualiza muito melhor esse dado para nós. Esse estudo ele está disponível no site thelancet.com e resumindo bem rápido, esse estudo ele é meio que uma varredura, um scanner pela internet e registro de dados sobre uma característica específica de mortes por parceiro íntimo. Lógico que também teve revisão humana que direcionou o estudo e tudo mais, mas o estudo, bem simplificado, é literalmente um apanhado de casos do mundo inteiro ao longo de toda a história. Longo de toda a história eu falo desde que tenha dado, né? De todo dado existente a respeito desse assunto, a respeito de mortes por parceiros íntimos. E aí que está o erro crasso de toda essa interpretação. Não dá para eu pegar um estudo totalmente diferente que representa 6% dos homens vítimas de parceiros ao longo de um período largo e de todos os dados disponíveis no mundo e utilizá-lo como conta para representar o valor absoluto de mortes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024. São estudos em temporalidade e regiões totalmente diferentes. Esse valor ao qual ela chegou, de 2.760 mortes de homens por parceiras íntimas em 2024, é inexistente, isso não existe. É como eu pegar, sei lá, a porcentagem de vitória do PSG ao longo de toda a história, sei lá, vamos inventar um número aqui, 65%, e querer aplicar esse 65% no ano de, sei lá, 1990 e no campeonato francês para se chegar ao valor absoluto daquele tempo específico. Não pode, a estatística vai dar errada. Não vai representar o número real, verdadeiro. Fora que esse estudo também diz respeito também a casais que não são heterossexuais. Ou seja, é um estudo inclusivo. Alguns dados podem ser de homens matando outros homens. E no fim, se você ler o estudo, ele diz exatamente o contrário. Em todo estudo ele vai dizer que os dados ao longo da história que estão disponíveis no mundo representa 40% de mulheres mortas pelos seus parceiros contra 6% de homens vítimas de parceiros. E ao longo de todo o estudo você vai perceber que eles, sim, batem muito nessa tecla. Então, essa interpretação de que 1.000 homens morreram a mais por causa de suas parceiras no ano de 2024 no Brasil é totalmente errada e equivocada.